Jesus Cristo trouxe para o homem aqui na terra uma vida fascinante. Ele veio aqui nessa terra, se entregou ali na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, doou a sua vida para que cada ser humano nessa terra, cada homem, cada mulher, possa receber uma nova vida, a vida fascinante. O homem tem vivido uma vida de pecado, uma vida de escravo, uma vida de destruição, sofrimento e morte. Mas Jesus veio para trazer uma nova vida. E eu tenho chamado de vida fascinante. E veja bem comigo, cada homem que recebe essa vida, ele se entrega para Jesus e Jesus o liberta da escravidão. Antes o homem estava escravo do pecado, mas Jesus o liberta da escravidão. Ele traz para viver uma vida em comunhão com Deus, uma vida de liberdade, onde o Espírito Santo flui na vida dele. Outra coisa que acontece é que o homem estava cheio de culpa e condenação por causa do pecado, de tantos pecados que ele cometeu. Jesus vem e apaga os seus pecados, perdoa os seus pecados. Outra coisa que acontece é que o homem vivia afastado de Deus, mas Jesus vem e traz ele para comunhão com Deus. Jesus renova a sua vida, faz muitas coisas, liberta. E algo interessante que Jesus faz é que ele paga pelos pecados daquele que se entregou para ele. Eu quero falar para você hoje sobre redenção, sobre ser redimido. Redenção. Muitas pessoas, mesmo aquelas que todas essas coisas que eu estou dizendo já aconteceram com ela, elas vivem debaixo de condenação. Elas vivem debaixo de culpa. Jesus já libertou, mas elas vivem condenadas pelos erros que ela cometia, por aquelas atitudes que ela estava presa no passado. Jesus já perdoou os seus pecados, mas elas vivem ainda até hoje se sentindo culpadas por aqueles erros que cometeram. Jesus já disse para ela que agora ela é livre, mas ela continua se sentindo condenada. A redenção que Jesus trouxe é para livrar a pessoa destas coisas. Eu vou te citar um exemplo. Imagine que alguém aqui na nossa realidade cometeu um pecado de assassinar alguém. Ele matou uma pessoa. Quando ela assassinou, a justiça veio e fez um julgamento contra ela. Quando houve aquele julgamento, ela foi condenada e foi presa. Ali na prisão, vamos supor que ela foi condenada a 10 anos de prisão. É a pena dela, é a condenação dela, 10 anos de prisão. Então vamos supor que ela ficou ali aqueles 10 anos da sua vida pagando o preço da sua condenação, pagando o preço dos seus pecados. Ela ficou ali aquele período para pagar. Quando termina os 10 anos, sabe por que ela sai da cadeia? Porque a dívida foi paga. A dívida foi paga. Quitação dada. Mas então aquela pessoa sai para a rua e ela agora está vivendo sem que ela tenha que ser condenada novamente por aquele crime que ela cometeu, por aquele erro, aquele pecado que ela cometeu muito tempo atrás. Mas acontece que nós, os seres humanos, geralmente quando olhamos para uma pessoa assim, sabe o que é a primeira coisa que lembra? Olha, aquela pessoa estava presa. Aquela pessoa era assassina. Aquela pessoa matou alguém. E isso joga sobre a pessoa culpa. Joga sobre ela condenação. Sabe por que é que as pessoas olham para outra que já cometeu um pecado, cometeu um erro, e mesmo aquilo não fazendo parte da vida dela mais, ainda se lembram daquele erro, se lembram daquele pecado?
É por causa que as pessoas adquiriram a natureza de Satanás e passam a acusar, olham com olhar de condenação, porque Satanás é assim. O diabo é quem condena. O diabo é o acusador. O diabo é aquele que vem para trazer um peso sobre aquela pessoa em cima dos erros dela. O diabo quer dizer para a pessoa assim, olha, você entregou a vida para Jesus? Ah, mas não mudou nada. Você continua cheio de erros. Você continua cheio de falhas. E o diabo quer trazer para a memória daquela pessoa, para a lembrança dela, aquele tanto de coisas ruins que ela já fez, aquele tanto de coisas erradas que ela cometeu, mas que já ficou no passado dela. O diabo quer trazer de volta para a memória dela, porque ele quer acusar, ele quer condenar. Ele quer lembrar assim, ah, você não vale nada. Ah, você não presta. Você disse que entregou a vida para Jesus, mas não mudou nada. Então, para que essa condenação de Satanás não tenha mais valor na vida de ninguém, Jesus fez algo ali na cruz. Ele trouxe a redenção. Ele redimiu. E eu vou te explicar agora o que é a redenção. Quando Jesus pagou o preço dos nossos pecados ali, com seu trabalho de sacrifício na cruz, ele também emitiu uma nova declaração sobre a nossa vida. E essa declaração que Jesus emitiu diz assim, inocente. Ou seja, ele, além de pagar o preço dos nossos pecados, ele deu uma declaração dizendo, este agora é inocente. Isso é a redenção. A Bíblia vai dizer assim que todo o escrito de dívida que era contra nós, Jesus pregou ali na cruz e cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Isso está lá em Colossenses no capítulo 2. Ele cancelou a dívida. Veja bem, vamos voltar naquele exemplo da pessoa que foi presa. Como ela pagou toda a sua condenação, agora quando ela sai da prisão, ela não pode ser mais declarada assassina. Agora, a declaração que pesa sobre ela é inocente. A declaração que está na vida dela é inocente, não é assassino mais. Jesus Cristo pagou o preço de toda a condenação que era contrária a nós. Ele pagou um preço tão alto, com um preço tão alto, toda a dívida que nós tínhamos por causa dos nossos pecados. Ele pagou um preço tão alto, essa dívida, para que agora eu possa colocar ela diante de Satanás, diante de todos os meus acusadores e mostrar, olha, foi pago, eu não devo mais nada, foi pago com um preço tão alto que a minha dívida não pode sequer ser lembrada mais. E quem pagou, me deu a quitação escrito, ele agora é inocente. A vida fascinante que Jesus veio trazer para mim e para você é uma vida que nunca mais Satanás pode te condenar, pode te acusar, porque Jesus te declarou inocente. É a vida fascinante que Deus trouxe para você. Você agora é inocente, sem culpa, sem condenação, porque Ele te resgatou, mas também pagou a dívida com o preço mais caro que existia em todo o universo. Inocente é a declaração de Deus para todo aquele que recebeu uma vida fascinante. Receba dessa vida. Continue aqui conhecendo mais sobre esse conteúdo. Adquire o livro. Viva livre! Jesus trouxe uma vida fascinante para você viver. Um abraço, até o próximo. Adquira já o seu livro Uma Vida Fascinante. Você pode encontrá-lo na Igreja Batista Lagoinha Sede, na Tenda da Bênção, ou encomende pelo site www.christianclayton.com.br. Acompanhe mais sobre esse livro nas redes sociais. Acesse agora.